Espírito do Senhor, Deus maravilhoso, que o Espírito do Senhor nos ensine a adorá-lo todos os dias. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia! Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, a quem? Aos que perecem. E por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de que serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até o versículo 12 apenas hoje. Amados, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, possivelmente corrigindo alguns erros de interpretação da primeira carta dele. A primeira carta dele, ele já falou sobre a volta do Senhor, e a preocupação com a igreja de Tessalônica é porque essa igreja foi a igreja que ele fundou e ficou menos tempo naquela cidade, apenas 3 semanas naquela cidade, não como as outras que ele ficou mais tempo, 1 ano e meio, 2, mas na primeira carta, quando ele fala da volta do Senhor, ele foi tão contundente, dizendo que isso deve realmente estar no nosso coração, que algumas pessoas começaram a dizer que Jesus já tinha voltado. Algumas interpretações erradas começaram a surgir, e ele no capítulo 2, agora que acabamos de ler, ele procura corrigir algumas tendências erradas, interpretações erradas do que ele vinha falando, e ele diz no versículo 1, irmãos, com respeito à vinda do Senhor, e a nossa reunião com Ele, nós vamos nos reunir com Jesus na volta dele, não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis. Há pessoas que estão distorcendo, por palavra, por epístola, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É interessante, não é? Alguns se enganam achando, o dia do Senhor já chegou, e outros se enganam dizendo, está demorando muito. Como nós nos relacionamos com o dia do Senhor vai definir muito da nossa vida espiritual, da maneira que a gente vive com Deus, da maneira que a gente decide andar com Cristo. Se a gente crê na volta do Senhor, isso vai afetar a nossa vida, e se a gente não crê, nós vamos distorcer de alguma maneira. Não quero pensar nisso agora, eu tenho outros problemas para pensar, eu não quero ficar pensando na volta de Jesus, mas deveria ser o que queima no coração de todo que ama Jesus, de fato, de verdade. E a palavra do apóstolo Paulo no versículo 3 é, ninguém de nenhum modo vos engane. Parece aquela palavra de Jesus em Mateus 24, quanto aos tempos finais, não vos enganeis, estais alerta, vigiai, orai para não serem pegos de surpresa. Por que será que o Senhor fala tanto isso? Mas ele fala isso para os apóstolos, para aquela igreja daquele tempo, né? A gente
Será que a gente precisa disso? Não vos engane. Não se engane. Não deixe o engano entrar no teu coração, tomando uma proporção na tua mente com as coisas dessa terra e esquecendo da volta do Senhor. Não deixe que um engano venha na tua mente, como se a volta do Senhor não fosse acontecer tão cedo, ou já aconteceu. Tudo engano. E ele disse, não vos engane, mas ele nos dá pistas para a gente poder discernir o final dos tempos. E ele diz no versículo 3, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, ao invés de vocês estarem acreditando em qualquer besteira, ou estarem despreocupados com a volta do Senhor, estejam alertas, porque a apostasia está presente. A apostasia virá antes da volta do Senhor. Ou seja, esteja atento, porque antes da volta do Senhor, a maioria das pessoas vão se afastar. A maioria das pessoas vai se afastar do Senhor. A apostasia é, aqueles que estavam perto se afastaram, aqueles que estão dentro da casa do Senhor não estão vivendo, não estão experimentando o que o Senhor realmente está os chamando para experimentar. Eles estão afastados do Senhor, às vezes mesmo na igreja, não estão preparados para a vinda do Senhor. O que é apostasia? Não está preparado para a volta do Senhor. Apostasia, alguns acham que é quem não vem à igreja. Pelo contrário, uma das maiores disfarces para uma pessoa morta espiritualmente é estar na igreja. Ela disfarça bem. A religião disfarça bem a morte espiritual, porque a gente começa a fazer atividades, reunir, pode ser o que for, pode ser reunião de oração, pode ser louvor, pode ser ministério, pode ser seminário, pode ser as festas impressionantes, como que alguns gostam de festa. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Esse é um sinal que nós estamos vencendo a apostasia. Ele fala, a apostasia virá, ninguém vos engane. Primeiro virá a apostasia, e ele diz que essa apostasia também será marcada pela revelação do homem da iniquidade, versículo 3. Ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é este? Daniel falou acerca dele. Jesus falou acerca dele. Apocalipse fala acerca dele, e Paulo de maneira muito clara. Sabe que Paulo estudou? Amados, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e revela. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E é óbvio que está falando sobre o anticristo, que quem usa a palavra anticristo, somente o apóstolo João, nas suas cartas, só ele usa o termo anticristo. Aqui aparece homem da iniquidade, filho da perdição, abominável desolação. Jesus, Mateus 24, citando Daniel, capítulo 11, Jesus fala desse homem, ou desse ser que vai manifestar o espírito das trevas, manifestando nele a encarnação da obra do próprio diabo, mas numa pessoa, o anticristo. E muitos ficam, quem será, onde ele nasceu, o que vai acontecer? Mas o apóstolo Paulo e a Bíblia não nos leva a essa preocupação. O que a Bíblia nos leva é perceber a obra que ele faz, porque ele já está fazendo. Não já está? Está escrito? Olha aí, no versículo 3, algumas marcas do homem da iniquidade, que eu vou falar agora pela manhã. Primeiro diz no versículo 3 que o versículo 4, ele fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Primeiro, o espírito do anticristo, ele quer roubar a glória que é exclusiva de Yahvé. A glória é somente de Yahvé. A glória é somente do Deus triuno. Quando um movimento chamado cristão, chamado qualquer que seja, rouba a glória que é só do Senhor, pode ter certeza, há uma ação do espírito do anticristo, desse demônio, ou dessa obra maligna. O apóstolo João fala disso também. A glória é do Senhor. O Senhor diz, eu não dividirei minha glória com ninguém, com pessoas, com denominação, com pastor, com ministro de louvor. A glória é dele. O homem da iniquidade também, a característica dele, ele já está operando.
ele já está agindo. Os irmãos já viram isso aí, não já? Ele diz aí, no versículo 6, agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado. Mas no versículo 7 ele fala, o mistério da iniquidade já opera. Já opera. Já há uma ação das trevas para tentar cegar os olhos dos homens. Já há uma ação das trevas para tentar tirar as pessoas da essência do Senhor. Como que as pessoas têm tanto ânimo para algumas coisas no meio cristão e não tem para buscar Deus, e não tem para se encher de Deus, e não tem para orar, e não tem para jejuar, mas tem para outras coisas. O que é isso, irmãos? É a ação das trevas. O nosso coração tem que ter sede e fome de Deus todos os dias. Nós precisamos perder sono para buscar Deus, para se alimentar de Deus, e não para ficar com conflitos de alma que já deveriam ter sido resolvidos. Irmãos, preciso falar sobre isso, eu não queria, mas o que eu tenho visto, gente sem esperança, gente bombardeada por espírito de suicídio, constantemente, eu tenho ficado apavorado, entre muitos, inclusive entre muitos líderes e pastores, e gente de tudo quanto é lado. Sabe o que é isso? Você pode ter suas explicações da psicologia, da sociologia, da antropologia. É o espírito do anticristo. Satanás veio para roubar, matar e destruir. O diabo entrou em Judas, e Judas se enforcou, mas hoje as explicações são outras. Enfim, o espírito da iniquidade, ou esse homem da iniquidade, também outra marca que está aí no texto, ele está impedido de se revelar ainda. O texto diz isso. No versículo 6, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Satanás está agindo, o espírito do anticristo está agindo, mas há um limite, e ele ainda não se manifestou. Por quê? Ele está vendo a hora melhor. Que está vendo nada, irmão. Quem é soberano é o Senhor, quem o detém é o Senhor, quem está impedindo é o Senhor. O Senhor coloca limites na tua vida e na minha. Nada acontece sem que o Senhor permita. Não fique achando que a tua luta é maior, o teu problema é maior, e que Deus de alguma maneira não está te guardando. Deus te guarda, te protege, te abençoa. Ele limita. Satanás não faz nada sem que Deus diga, agora pode. As leis que estão acontecendo, a iniquidade que está proliferando, está vindo à tona no tempo que Deus tem permitido. As guerras, a bomba mãe e todas as outras, o Senhor retém. Porém, chegará uma hora que o Senhor vai permitir. O apóstolo Paulo está alertando a igreja. Ele ainda está detido. Por quem? Há muitas interpretações. Alguns creem que é porque a igreja está na terra, né? Alguns creem em outras tendências teológicas sobre escatologia, mas nós não vamos entrar nisso. Outra característica desse homem da iniquidade, que é importante para a gente, que já sabe lembrar, é que ele será derrotado pela manifestação da presença de Jesus. Não haverá uma grande batalha, não haverá uma grande guerra, haverá apenas a manifestação de Jesus derrotando e, de fato, acabando com a ação dele na volta do Senhor. Ou seja, nós vamos ter que lutar enquanto estivermos na terra com essa guerra espiritual contra esse espírito do anticristo. Mas o Senhor Jesus, quando vier, versículo 8, ele diz, de fato será revelado o iníquo, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da boca. Já imaginou isso? Os filmes mostram as guerras tão sangrentas, tão difíceis, as guerras entre o bem e o mal. Amado, não existe uma guerra entre o bem e o mal. Existe o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está no controle de tudo. Deus e o diabo não estão degladiando no mesmo nível, um com o outro. Não, o Senhor está no trono, governando sobre tudo. E Satanás, ele age baseado na liberdade que o homem vai dando, porque Deus concedeu ao homem autoridade sobre a terra. Mas o Senhor Jesus, com o sopro da boca, matará o anticristo, com a manifestação da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos entender que também, mais uma característica do homem da iniquidade, é que ele vai operar sinais e prodígios.
sinais e prodígios. Você gosta de milagre? Você gosta de ver coisas, de sentir coisas, você gosta do mover. Nós precisamos amar a Jesus, amar a presença de Jesus, precisamos amar a palavra de Jesus, nós precisamos amar o caráter de Jesus, e a manifestação da glória dele e do milagre dele vai nos renovar, vai nos fortalecer, mas os nossos olhos estão em Jesus. Quem começa a amar os sinais e prodígios está em perigo. Nós amamos a Jesus, o Espírito da profecia testifica sobre Jesus, é o relacionamento com Ele, é o amor dEle, é a santidade dEle, é a glória dEle, e aí os sinais virão e nos seguirão, mas nós não vamos correr atrás deles. A prioridade, por quê? Porque quem fica impressionado com sinais e prodígios, certamente cairá nos laços desse espírito de engano. O espírito do anticristo vai operar grandes sinais e prodígios, com poder, com todo o poder. Por que Deus permite isso? Concluindo, a característica última que eu quero falar agora, o espírito do anticristo vai enganar a todos os que não amam a verdade. O que define se vamos permanecer em Jesus e não nos sujeitar à apostasia e ao espírito do anticristo, é amar a verdade. E o texto diz isso. Eu não estou citando o Derek Prince, que a gente tem falado dele, que ele falou isso, que o que vai livrar a igreja verdadeira no final dos tempos de não ser atraída pela apostasia é o amor à verdade. Eu estou citando a Bíblia agora, parece que ele tirou daí, não foi? No versículo de número 10, todo engano, injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Amar a verdade. Eu amo a verdade, eu gosto da verdade, eu não gosto que ninguém fale mentira. Nós precisamos entender isso. É amar a verdade de Deus, é amar a luz de Deus, é amar ser sondado por Deus, é amar ser confrontado por Deus com a verdade, porque toda a verdade de Deus nos humilha. É amar ouvir a voz de Deus. Amar a verdade é amar a luz, andar na luz, é ser verdadeiro, parar de mentir para si mesmo, parar de enganar a si mesmo, amar a verdade, é amar a glória de Deus, parar de mentir para nós mesmos, as desculpas que as pessoas arrumam para não fazer as coisas, e para não ouvir o áudio que nós temos mandado, que eu tenho recebido tantos testificar, bom, já recebi também, dizendo, não dá para ouvir não, e agora está mais longo, né? Era 10 minutos, agora é 15 minutos, como que eu vou arrumar 15 minutos para poder ouvir esse áudio? Realmente, amar a verdade, é você assumir a sua verdade, assumir a verdade de Deus, é deixar Deus falar com você e falar, Deus é verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amar a verdade é você perceber a mentira dentro do teu coração, é perceber quando o teu coração está te enganando e falar, meu coração está mentindo aqui, eu vou me arrepender. Isso é amor pela verdade, é você perceber a tua carne e falar, isso é minha carne aqui. A tua carne é carnal ou é só a minha? Mas quando eu amo a verdade, eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque a minha carne está mentindo para mim. Eu quero amar a verdade. Quem não amar a verdade vai ser enganado pelo coração e pelo espírito do anticristo. Então ele diz aí, quem não ama a verdade vai dar crédito a Satanás. Por quê? Porque não deu crédito à verdade. Versículo 11. Deus manda a operação do erro para eles darem crédito à mentira. Eles começam a acreditar na mentira. Eles gostam de acreditar naquilo, sentem prazer. Ele fala aí, no versículo 12. Eles vão ser julgados porque não deram crédito à verdade. Ouve a verdade, mas não deu crédito. E, pelo contrário, se deleitam com a injustiça. Se deleitam com o engano. Eu me sinto tão bem. Eu gosto. Não vejo nada demais. Aí o engano já entrou. Que o Senhor Jesus nos livre do mal. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória.